No dia 7 de maio de 2007, um corpo foi encontrado no meio da Baía de Guajará. Ele estava dentro de um tambor de plástico com a tampa de rosca fechada e preso a uma peça de concreto que tinha aproximadamente 80 quilos. O camburão ainda estava amarrado com uma corrente, uma espécie de âncora, mostrando que o criminoso que fez aquilo realmente não queria, de forma alguma, que aquele corpo fosse descoberto. Não só esse corpo. 3 dias depois da trágica descoberta, um segundo cadáver foi encontrado nas mesmas condições. Eram 2 homens, irmãos. Seus corpos mostravam que o seu fim foi violento, trágico e cruel. Haviam sido estrangulados e espancados até a morte. Um verdadeiro show de horrores. A família dos irmãos estava à procura deles por 12 dias quando foram encontrados no fundo da Baía de Guajará. E agora, clamavam por justiça. Esse é o caso dos irmãos Novelino. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso muito pedido aqui no podcast, um caso chocante de Belém do Pará, o caso dos irmãos Novelino. A história envolve política, dívidas, crimes de colarinho branco, e quando tudo isso explodiu, resultou num fim cruel, a morte de 2 irmãos. Esse caso foi uma recomendação dos seguintes crimezeiros: Fernanda Larrati, Renata de Oliveira, Tássila Almeida, @biscocada, @pati.silveira2020 e @leticiasouzads_. Quem curte os casos contados aqui no podcast, saiba que eu posto sempre as imagens do caso e outros conteúdos extras nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Blue Sky, no TikTok. Por lá somos o @café com crime. No Twitter, somos o @caféccrime. E agora também estamos no Facebook. Procure por nós por lá, a página é o Café com Crime. E já que estamos falando em seguir, aproveite também para seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma onde você está escutando a gente. E também deixe a sua avaliação. Tudo isso ajuda muito a Dona Café aqui e a nossa equipe a continuarem crescendo e trazendo cada vez mais histórias aqui pro podcast. E eu queria falar... Foi uma coisa que eu achei engraçada, que surgiu no último episódio que eu fiz, vocês comentando sobre minha voz, que minha voz tá mais grave, o que aconteceu com a sua voz? Gente, pois é, fiquei doente. Fiquei gripada. Minha voz não voltou ao normal. Já faz algumas semanas que eu melhorei da gripe, mas a minha garganta ainda continua um pouquinho rouca, um pouquinho com a voz mais grave. Então já peço desculpas aí pra quem não tá acostumado com a minha voz de gripada. Mas é isso, nada mais do que isso. Eu espero que isso não distraia ninguém da história que eu vou contar. E falando em distração, já aproveito pra dizer que esse podcast possui sonorização. Então não se distraia, não se preocupe com os sons que você vai ouvir. Tudo isso é feito pra você se sentir imerso nessa história, como se você estivesse ali naquela cena. Então, já que a gente tem sonorização, a melhor forma de escutar é com fone de ouvido. Assim você escuta tudo que o nosso editor, Luiz de Calistrato, preparou para vocês da melhor forma possível, tá bom? E com isso, bora começar do começo? Conhecidos e respeitados pela sociedade paraense, os irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino pertenciam a uma família de empresários do ramo varejista. A sua rede de postos de gasolina dominava o comércio de toda a capital e região metropolitana de Belém, no Pará. Ubiratã Lessa Novelino, o patriarca da família, nasceu em Pernambuco e fez a sua vida dentro da boleia de um caminhão antes de investir as economias de uma vida no seu primeiro posto de gasolina. Um homem de origem simples, muito trabalhador, escolheu o estado do Pará para expandir os seus negócios e fincar raízes ao lado da família. Com Maria do Socorro Albuquerque, teve 5 filhos: Ubiraci, Uraquitã, Ubiratã Filho, Iaponira e Alessandro. O Alessandro, além de seguir os passos do pai e dos irmãos na venda de combustíveis, também se arriscou na política, se elegendo deputado estadual pela primeira vez em 2002. Além de irmãos, Ubiratã e Uraquitã eram parceiros de vida e de negócios. Juntos, eles tocavam as suas unidades de postos de gasolina, mas também se
se arriscavam em outras frentes, como venda de carros, caminhões, lanchas e com empréstimos com cobrança de juros extorsivos, ou seja, eram agiotas. Na teoria, essa atividade, a agiotagem, é ilícita, com uma pena prevista de 6 meses a 2 anos de detenção e multa a quem cometê-la. Mas na prática sabemos que é diferente. É uma ação normalizada e que passa despercebida, ou pelo menos sem punição sob os olhos da justiça. E os 2 irmãos praticavam essa atividade. Um de seus clientes mais fiéis era João Batista Ferreira Bastos, popularmente conhecido pela alcunha de Chico Ferreira. Não sei como chegaram em Chico para ele, né? De João Batista virou Chico, mas era isso. E como ele era muito conhecido como Chico Ferreira, é esse o nome que eu vou utilizar no restante do episódio. Bem, os irmãos Ubiraci e Uraquitã, eles eram muito relacionados com o Chico Ferreira. Eles mantinham ali com ele uma relação profissional duradoura, além também de uma grande amizade. Acontece que o Chico Ferreira também era empresário. Em seu nome estavam registradas nada mais nada menos do que 27 empresas dentro e fora do Pará, a maioria delas com contratos pomposos com o governo do estado e prefeituras do interior do Pará. Estima-se que o faturamento de suas empresas ultrapassava os 100 milhões de reais, algumas com contratos ilícitos e endereços fantasmas em Marapanim, cidade natal do Chico, que fica localizada a uns 150 quilômetros de Belém. Uma de suas empresas era a Service Brasil. Ela era de serviços de limpeza, conservação e terceirização em geral. Somente essa empresa faturou 10 milhões entre 2002 e 2006. E isso que a empresa tinha apenas um contrato firmado com o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará. Pagamentos ilegais, diga-se de passagem, conforme foi constatado na Auditoria Geral do Estado. Então era maracutaia para lá e para cá com o Chico Ferreira. O Chico era daqueles que, apesar das suas, maracutaias, ele circulava muito bem, tanto pela via legal quanto pela marginalidade. Ele era sempre muito desenvolto, nesse tráfego entre os dois mundos. Ele era um daqueles malandros simpáticos, sabe? Aquele cara que, num primeiro olhar, não levanta nenhuma suspeita. O Chico estava acima de todas elas. E é lógico que com essa quantidade de contratos fechados com prefeituras e governos, o Chico mantinha uma relação estreita com políticos. A sua ligação mais forte era com o ex-governador Almir Gabriel, do PTB. Ele cumpriu 2 mandatos consecutivos entre os anos de 1995 e 2003. E essa proximidade do Chico com o Almir rendeu ali para ele uma sociedade com o Marcelo Gabriel, que era o filho do ex-governador. Essa relação foi responsável por abrir as portas para que o Chico passasse a financiar campanhas e também para o lobby. O lobby, para quem não conhece esse termo, é a prática que consiste basicamente em influenciar decisões políticas em favor de interesses particulares ou coletivos, mas coisas que são interesses seus. E cá entre nós, qual empresário que vai financiar uma campanha política se não houver uma boa contrapartida em caso de vitória, Não existe almoço grátis, ninguém é bonzinho, ninguém age por ideologia, infelizmente. E nesse caso, os contratos milionários que se multiplicaram entre o Chico e o Marcelo Gabriel comprovavam isso. Era tudo por interesse, obviamente. E aí, gente, meio que indiretamente, os irmãos Ubiraci e Uraquitã participavam desse bololô de financiamento eleitoral, porque eles, como agiotas, emprestavam dinheiro a juros altíssimos para Chico Ferreira, o seu fiel cliente e amigo. Foi assim por mais ou menos 12 anos. Era uma relação grande, duradoura, de longo prazo, como eu mencionei. O Chico pedia grana emprestada, os irmãos o atendiam e na data estipulada o pagamento era religiosamente feito. Era um ótimo negócio, principalmente para Ubiratã e Uraquitã, Afinal, qual investimento que daria tanto retorno em tão pouco tempo? Nenhum banco, nenhum fundo de investimento garante resultados tão generosos como eles tinham com Chico Ferreira. Mas como tudo que é bom dura pouco, ou na verdade não tão pouco, Nesse caso durou 12 anos, mas chegou no fim. Essa receita de sucesso começou a desandar e o Chico deixou de pagar os empréstimos que tomou. Caloteiro. E tal fato, é claro, incomodou e muito os irmãos Novelino. Afinal, amigos, negócios à parte.
E qual era a explicação para que o empresário deixasse de honrar os seus compromissos financeiros com os irmãos? Ele não tinha um motivo, mas sim 2 grandes motivos. E o primeiro deles é que em novembro de 2006, após uma grande investigação, o Chico Ferreira foi preso pela Polícia Federal ao lado do seu sócio e fiel escudeiro Marcelo Gabriel e outras 8 pessoas. Foram todos presos pela Operação Rêmora sob a acusação de causar um prejuízo de 9 milhões de reais à Previdência Social e de sonegação fiscal. A notícia caiu como uma bomba em Belém e o abalo à imagem dos negócios foi inevitável. O cara parou de receber grana. O segundo motivo foi a derrota de Almir Gabriel nas urnas. Só para relembrar, ele era o pai de Marcelo Gabriel, o sócio de Chico. Incentivado por familiares e aliados a disputar o governo do estado pela 3ª vez, o Almir se candidatou, liderou as pesquisas de opinião durante grande parte da campanha, mas por algum motivo acabou perdendo as eleições para Ana Júlia Carepa, do PT, que acabou levando a cadeira nas eleições de 2006. Essa derrota do Almir Gabriel enterrou de vez a esperança de Chico Ferreira e Marcelo Gabriel de firmarem mais contratos com o governo na tentativa de se recuperarem do duro golpe sofrido com a Operação Rêmora. E o pior de tudo, os credores, incluindo os irmãos Novelino, estavam sem paciência para esperar uma resolução. E, gente, não era uma dívidazinha qualquer não, tá? Ele não deixou de pagar centavos. Em 2007, a dívida entre Chico Ferreira e os irmãos Novelino já batia a casa dos 4 milhões de reais. É muita grana. Sabemos que esse não foi o valor tomado pelo Chico, claro, esse era o valor já com o acréscimo de juros. A imprensa ventilava que desse montante, de 4 milhões, 8% eram referentes aos juros. A família Novelino rebateu e cravou que a taxa de juros referente ao empréstimo não chegava nem aos 3%. Fato é que 8% ou 3%, 4 milhões de reais é dinheiro para mais de uma vida, e eles fizeram transações semelhantes por mais de uma década, então é incalculável o valor que os irmãos Novelino e Chico Ferreira movimentaram com essa parceria durante 12 anos. Nesse clima de cobranças, nenhuma relação se sustenta, nem a profissional e muito menos a de amizade. E o caldo começou a entornar entre Chico e os irmãos Novelino. E os irmãos Novelino, gente, eles eram bons de cobrança, viu? Um dos credores da dupla de irmãos chegou a declarar que eles eram justos, mas rigorosos na cobrança das dívidas. Sem saber, quanto mais os irmãos apertavam o Chico a pagar, mais em risco se colocavam. Com um número elevado de empresas em seu nome, Chico Ferreira tinha outros parceiros de negócios além de Marcelo Gabriel. O radialista Luiz Araújo era um de seus sócios na empresa Service Brasil, aquela empresa de limpeza. Sabe, uma empresinha que tinha um contrato e faturou 10 milhões? Pois é, essa mesma. Além dos interesses relacionados à empresa, a dupla dividia também a falta de caráter e o objetivo de eliminar todo e qualquer obstáculo que pudesse atrapalhar a retomada dos negócios devido aos escândalos recentes. Portanto, quando as barreiras atingiram em seu caminho, o Luiz Araújo e o Chico Ferreira não hesitaram em embarcar em um plano macabro para dar fim à vida de seus credores e recuperar os cheques que foram deixados como garantia de pagamento aos irmãos. Com a decisão de limpar o terreno tomada, o plano para eliminar o problema teve início. Luiz Araújo foi quem intermediou o contato entre o seu sócio Chico e o Sebastião Cardias, que era um ex-policial militar muito conhecido em Belém por ter sido assessor parlamentar do ex-deputado estadual Vilmar Freire, do PPS. As reuniões para traçar o planejamento aconteceram na sede da empresa Service Brasil, localizada na Rua São Pedro, bem pertinho do Shopping Pátio Belém, no bairro de Batista Campos. Foram 3 encontros em um período de 1 mês, até que tudo fosse detalhadamente acertado. E durante as negociações, o ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim se juntou ao grupo. Tudo parecia encaminhado. Os 4 haviam traçado um plano que consideravam perfeito e esperavam o melhor momento para colocá-lo em prática. Apesar dos contratos milionários, a situação financeira de Chico estava tão precária que dias antes de executar o esquema, ele esteve com o Ubiraci para pedir mais dinheiro emprestado, dessa vez no valor de 60 mil reais.
E apesar da inadimplência na dívida de 4 milhões, o Ubiraci deve ter pensado, né? Já que pisou na merda, abre os dedos e esparrama tudo. Uma gota de água não ia fazer a diferença no oceano de dívida que o Chico Ferreira já tinha, então ele acabou concedendo o empréstimo de 60 mil reais ao amigo. Com a grana na mão, o Chico pagou 30 mil reais aos pistoleiros contratados para a execução dos irmãos Novelino. Gente, esse caso ele é todo mórbido, mas um dos pontos que mais me chocou foi esse. Porque mesmo quando eu penso que nada mais pode me deixar surpresa, é o fato de que o assassinato dos irmãos foi patrocinado pelas próprias vítimas que me deixa assim, sabe? É de cair o cu da bunda. O Chico Ferreira tava duro, precisava dar um jeito na situação dele, decidiu exterminar os caras e foi lá pedir dinheiro emprestado para quem? Para os próprios irmãos Novelinos. Pagou os assassinos de aluguel com a grana deles. É muito surreal, gente. Mas é isso, né? Quando sobe aí o poder na cabeça, quando vê que tá com grana e quando se vê num beco sem saída, é a hora que mostra a verdadeira cara, né? O Chico Ferreira tava com adrenalina correndo nas veias. Ele tava realmente se vendo sem saída, ele não tinha mais a quem recorrer. E na sua visão, apenas a morte de Ubiraci e Uraquitã poderiam tirar ele do fundo do poço onde ele se meteu. E agora, já não tinha mais como voltar atrás. Os irmãos Novelino eram muito próximos do pai. Apesar de já estarem casados com mais de 30 anos e vivendo suas vidas de maneira completamente independente, eles mantinham uma relação de máximo respeito por Ubiratã. Era o pai, inclusive, o guardião das notas promissórias e cheques dos clientes da agiotagem. Então, sempre que a dupla de irmãos recebia um pagamento de algum contrato, eles iam até Ubiratã para resgatar os documentos e entregá-los aos devedores. Era assim que a dinâmica familiar funcionava e sempre deu certo. No dia 25 de abril de 2007, a notícia que os irmãos tanto aguardavam chegou. Chico Ferreira entrou em contato com Ubiraci e Uraquitã para informá-los que havia conseguido levantar o dinheiro e que faria a quitação de parte dos acordos prévios e que renegociariam a forma de pagamento do saldo restante. Chico pediu também que os irmãos o encontrassem na sede da Service Brasil e que levassem os cheques para que pudessem ser resgatados. Confiando na palavra do amigo e de um cliente fiel aí de mais de 12 anos de negócios, os irmãos confirmaram presença nessa reunião. Como já era costume em casos de quitação, a dupla de irmãos foi ao encontro do pai e do irmão Alessandro Novelino, que agora já era deputado estadual, e foi lá para pegar os cheques. Desconfiando dessa mágica resolução dos problemas, depois do escândalo da Operação Rêmora e do conhecimento da situação financeira de Chico Ferreira, o Alessandro chegou a sugerir que, ao invés de levar os cheques originais, os irmãos levassem cópias. Mas eles, não precisa disso. Eles confiavam na palavra do seu cliente, afinal a longa relação de sucesso estreitou os laços deles. E eles eram também amigos, então na cabeça deles não tinha motivos para desconfiar de qualquer coisa. De lá, os irmãos Ubiraci e Uraquitã partiram para a empresa Service Brasil, seguindo ainda uma segunda orientação que foi dada pelo Chico, uma orientação um pouco esquisita, mas eles relevaram. Como o Chico estava na mira de uma investigação da Polícia Federal, ele queria ser discreto e, por isso, orientou que os irmãos fossem ao local em apenas um carro, de preferência um carro pequeno, que não chamasse atenção, o que certamente aconteceria caso eles chegassem na empresa com as caminhonetes que eles costumavam dirigir. Portanto, Ubiraci e Uraquitã compraram essa desculpa esfarrapada e atenderam ao pedido de Chico. Ligaram então para o amigo Júnior Alex de Oliveira Ferreira, que atuava como gerente de uma concessionária de veículos seminovos, e pediram para ele um carro emprestado. Foram prontamente atendidos, saindo de lá dirigindo um Toyota Corolla preto. Era por volta das 6:30 da tarde quando os irmãos deixaram a casa do pai com os cheques rumo à empresa de Chico. Ubiratã e Alessandro tinham conhecimento do destino dos irmãos, mas não desconfiaram que algo mais grave pudesse acontecer. Então, retomaram a vida e focaram lá nos seus compromissos pessoais e vida que segue.
E mais um detalhe aqui curioso que também chama a atenção. Um dia antes dessa reunião, portanto no dia 24 de abril, o Chico reuniu seus mais de 30 funcionários e os avisou que o expediente na quarta-feira, no dia 25, seria encerrado 1 hora mais cedo. O Chico não queria ninguém no prédio naquela noite. Foi assim que os irmãos Novelinos chegaram à empresa Service Brasil, que já estava vazia, sem nenhum funcionário. Foram com um carro discreto, seguiram todas as orientações. Os irmãos Novelino lá foram recebidos pelo empresário Chico Ferreira, mas os cumprimentos logo foram interrompidos por uma abordagem violenta de 2 homens armados que chegaram ali simulando um assalto. Isso ainda aconteceu no estacionamento da empresa, não deu nem tempo deles entrarem, sabe? Esses assaltantes, pseudo-assaltantes, incluíram o Chico como vítima daquela novelinha fajuta que os 4 estavam envolvidos, colocaram todos encapuzados e começaram ali a simulação do assalto. Os criminosos eram Sebastião Cardias e José Augusto Marroquim, que, sem dó nem piedade, algemaram e encapuzaram os irmãos, os levaram até o auditório da empresa, onde eles foram estrangulados com mangueiras de borracha até a morte. Os seus corpos ainda foram violados por golpes de perna manca, que são pedaços de madeira muito utilizados no norte do país na construção de casas de madeira. Então, gente, imaginem só o tamanho do sofrimento causado aos irmãos Novelino durante esse estrangulamento e enquanto eles estavam ali sem conseguir respirar, eram golpeados, levando golpes ali contra o seu corpo. E isso sem contar também o estrago que esse espancamento causou aos seus cadáveres depois quando foram descobertos. Foi um verdadeiro show de horrores, uma violência tamanha. A violência foi tão grande que o sangue dos irmãos Novelinos impregnaram as paredes do auditório. E para que nenhum trabalhador desconfiasse do que havia ocorrido ali naquela noite, o auditório da Service Brasil precisou ser lavada e as paredes foram raspadas para conseguir tirar todas as manchas de sangue. Para concluir o plano, que os criminosos consideravam perfeito, Luiz Araújo ficou responsável por dar fim no carro usado pelos irmãos, enquanto Sebastião Cardia e José Augusto Marroquim se responsabilizaram pela desova dos cadáveres. Já o Chico Ferreira, que foi o mandante, ele seguiu para uma reunião familiar, como se nada tivesse acontecido. A sua irmã fazia aniversário naquele dia e ele não queria perder a comemoração. E também, claro, a chance de criar um álibi, de ser visto por muitas pessoas, né? Porque isso seria importante caso algo desse errado. Ele podia falar, não, estava no aniversário da minha irmã. Enfim, enquanto o Chico estava lá cantando parabéns, os corpos de Ubiraci e Uraquitã Novelino foram colocados em 2 camburões de plástico, que é uma espécie de tambor com tampa de rosca. É muito utilizado no transporte de combustíveis, e aí tinham bastante desses camburões ali na empresa, até para transportar alguns produtos, né, de limpeza. Os corpos foram colocados então nesses tambores, que foram fechados e presos a uma peça de concreto com aproximadamente 80 quilos cada. Depois, os tambores foram colocados dentro de uma Fiorino da empresa e transportados até um porto na Avenida Bernardo Saião, o que não chamaria a atenção de ninguém, já que a Service Brasil fornecia serviços de limpeza e tambores assim eram transportados sempre na Fiorino da empresa. Outra parte aí pensada, né, pela mente criminosa que achou que estava cometendo ali o crime perfeito. Já no porto, os criminosos encontraram João Carlos Barros Figueiredo, responsável por uma pequena embarcação que os levou para o meio da Baía de Guajará. Antes de jogarem os corpos na água, a dupla de criminosos ainda teve o cuidado de amarrar uma corrente nos tambores, uma espécie de âncora, e o peso anexado aos camburões fez com que os corpos afundassem rapidamente, desaparecendo diante dos olhos dos assassinos. Eles retornaram para a terra firme e tocaram a vida, como se nada tivesse acontecido. O plano perfeito estava finalmente concluído.
É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa. Black Friday. Chegou o mês mais esperado do ano para fazer compras inteligentes, então é hora de olhar para aquela roupa da Insider que quebra as normas da moda tradicional com tecnologia avançada e design inovador. É uma loucura de confortável. E tenho evidências disso, tá? Porque aqui no Café com Crime trabalhamos com provas. Primeiramente, tenho o meu testemunho como usuária satisfeitíssima da Wingsuit. Segunda evidência é que todas as peças da Insider são ultra duráveis, anti-odor, não desbotam com o tempo e são respiráveis. Então, como eu disse, é uma loucura de conforto de verdade. Na Black Friday da Insider, vocês podem aproveitar o nosso cupom Café com Crime BF, que somado aos descontos do site, você pode chegar até 40% off nas roupas mais confortáveis da Insider. E eu vou te dizer uma coisa, é uma loucura você deixar essa oportunidade passar, porque loucura mesmo, gente, seria escolher roupas que não oferecem o máximo de conforto e tecnologia para o seu dia a dia. Clique no link que está na descrição desse episódio para acessar a Insider. Quando você clica diretamente no meu link aqui na descrição do episódio, o cupom será aplicado automaticamente no carrinho, e aí você ganha mais o desconto do produto no site, podendo chegar a 40% off. Aproveite! Quero ver os crimezeiros confortáveis de Insider. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Quando os filhos não retornaram para casa naquela noite do dia 25 de abril, o Biratã sabia que algo estava errado. Eles não eram de sumir assim, sem mais nem menos, sem avisar ninguém. O pai deu os filhos como desaparecidos e imediatamente ligou para Alessandro para informá-lo do que estava acontecendo. Em seguida, fez contato com Chico Ferreira para saber como foi a reunião na noite anterior, quanto tempo havia durado e qual foi o destino dos seus filhos depois desse encontro. Para a surpresa do patriarca da família Novelino, o Chico disse que a reunião programada não aconteceu conforme era previsto, mas que a dívida de 4 milhões estava quitada, restando apenas os 60 mil emprestados dias antes, e que, por ironia, foram utilizados para pagar os capangas contratados para matar o Biraci e o Uraquitã. Chocado com a audácia e a frieza do Chico Ferreira, o Biratã soube ali que os filhos haviam sido assassinados. Se o seu sexto sentido apitou, ou se ele foi extremamente sagaz para sacar a maldade e a certeza da impunidade nas palavras de Chico, não sabemos. Mas fato é que ele teve um autocontrole tremendo para não estourar ao telefone. Tomado pela dor, mas sem alterar o seu tom de voz em nenhum decibel, o pai das vítimas convenceu Chico Ferreira a comparecer com ele à Divisão de Investigações e Operações Especiais para informar oficialmente o desaparecimento dos filhos às autoridades competentes. Ele achava, e conseguiu convencer o Chico disso, de que o Chico pudesse contribuir com informações muito importantes que pudessem levar ao paradeiro dos irmãos. Afinal, eles tiveram uma reunião marcada no dia do sumiço, então o Chico certamente poderia ser útil. E como a cara de pau do Chico Ferreira era enorme, ele se comprometeu e foi mesmo à divisão, onde encontrou não só o pai dos irmãos Novelino, como também a imprensa, que já havia sido alertada sobre o sumiço dos empresários e estavam ali batendo cartão.
E Chico Ferreira não só esteve na delegacia, como também concedeu entrevista aos jornalistas presentes, dizendo que a sua intenção era colaborar com as investigações. Depois desse show da Xuxa, era hora de encarar os agentes da lei, que tomaram o seu depoimento. E aí, claro, começaram a vir as versões conflitantes. Aquele detalhe que os criminosos que acham que estão bolando ali um crime perfeito sempre esquecem, sempre se pegam e se perdem nos detalhes. Primeiramente, o Chico disse que não sabia dos irmãos. Falou que não sabia de nada, que não viu nada, que não sabe de nada, que a reunião não aconteceu como esperado e era isso. Só que os investigadores não engoliram muito essa história e o pressionaram para entender o que de fato havia acontecido entre o trio. Foi então que o Chico contou que os irmãos estiveram sim na empresa, na Service Brasil, e que os 3 sofreram um assalto, em que o Biraci e o Iraquitã foram levados pelos assaltantes, enquanto ele, o Chico, permaneceu na sede de sua empresa, sem que ele soubesse para onde os irmãos Novelino haviam sido levados. Mesmo com uma história torta dessas, não tinha motivo ainda para que o Chico Ferreira ficasse preso. Então ele foi liberado para aguardar a conclusão das investigações em casa. Um inquérito policial foi instaurado e o caso foi transferido para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Só que, eu sei, e vocês sabem, que ao contrário do que os criminosos acreditavam, não existe crime perfeito, e o castelo de cartas não demorou a desmoronar. E assim, eu achei os 4 envolvidos no crime um tanto quanto prepotentes, porque eles tinham certeza do sucesso de suas ações. Mas o plano deles era cheio de buracos e eles certamente seriam pegos, ainda mais com a repercussão do caso, já que os Novelino eram reconhecidos e respeitados. O crime certamente não passaria despercebido e realmente não passou. Vocês se lembram que o radialista Luiz ficou responsável pelo sumiço do Toyota Corolla preto? Então, ao invés de tomar os cuidados necessários e abandoná-lo em qualquer lugar, ele achou que era uma ótima ideia levar o veículo das vítimas para um sítio de sua propriedade em Benfica, um distrito da cidade de Benevides, na região metropolitana, a aproximadamente 20 quilômetros da capital Belém. O que este homem fez foi chamar o mecânico Messias de Jesus e propor a ele que desmanchasse o carro ali mesmo, naquela hora, no quintal da sua casa. Ele levou esse carro para o sítio Gueri-Gueri logo após os assassinatos, e o desmonte começou em seguida. Eles vararam à noite e estourando ali na madrugada do dia 26 de abril. Só que o grande problema é que, não sei se vocês sabem, mas desmanchar um carro faz barulho. E o barulho era muito alto e acabou incomodando os vizinhos. E aí, gente, o que aconteceu? Os vizinhos, vizinhos fofoqueiros, amamos, ligaram para a polícia. Ligaram para a polícia para verificar o que estava acontecendo na casa do vizinho, que estava tendo muito barulho de madrugada. E aí, voilá, a polícia encontrou o carro usado pelas vítimas e o carro já estava praticamente desmontado. O radialista, a princípio, negou participação no assassinato. Ele, inclusive, dizia não saber do paradeiro dos irmãos. Ele foi então preso e conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. E, diante da autoridade policial, o Luiz Araújo não sustentou o personagem. Primeiro, entrou em contradição. Inventou histórias que não conseguiu manter, mas acabou abrindo o bico e revelou planejamento, o crime e os nomes dos demais comparsas. Eu particularmente amo quando o criminoso é língua de sacola. Não tem que ter consideração com comparsa mesmo não. Caiu um, puxa a corda e leva todo mundo junto. Eu gosto assim, já descomplica a nossa vida, né? Apesar de eu já ter falado aqui o nome dos envolvidos, eu vou repetir aqui o nome de cada um e as suas responsabilidades no crime, de acordo aqui com a confissão do nosso colega radialista Luiz Araújo. Primeiro deles, claro, João Batista Ferreira Bastos, o Chico Ferreira, ele foi o mandante. O próprio radialista Luiz Araújo, ele era outro mandante e também tido como intermediador. O ex-PM Sebastião Cardia, ele foi executor contratado pelo radialista e pelo Chico. O ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim também foi outro executor contratado. E aí também temos João Carlos Barros Figueiredo, que foi o condutor do barco que transportou os corpos até o meio da Baía de Guajará.
e o mecânico Messias de Jesus, que foi contratado pelo Luiz Araújo para desmanchar o veículo utilizado pela dupla de irmãos. Esses são os nossos acusados, os nossos criminosos. Agora, pouco tempo antes da casa literalmente cair, o Chico Ferreira teve uma forte crise de ansiedade por conta da cobertura do desaparecimento dos Novelino pelos noticiários locais. Gente, o caso, assim, ele literalmente explodiu, só se falava disso na televisão, era irmãos Novelino pra cá, os irmãos estão desaparecidos, parari, pararó, e aí, vendo essas notícias constantes, o Chico, começou a cair a ficha dele de que fez merda. E só então ele deve ter percebido que o plano perfeito dele não era tão bom assim. Incapaz de controlar ali a sua crise de ansiedade, o Chico Ferreira buscou ajuda em uma clínica no bairro de Nazaré. Mas ao invés de encontrar ali o atendimento médico que precisava, ele deu de cara com os delegados Gilvandro Furtado, Cérvulo Cabral, Evandro Martins, Justiniano e um grupo de investigadores. E assim ele foi preso, enquanto estava tendo uma crise de ansiedade. Imagina, gente. Na sequência, os policiais prenderam também o mecânico Messias de Jesus e o condutor do barco, o João Carlos Figueiredo. Os delegados e investigadores não tiveram sucesso nas buscas por Sebastião Cardias, um dos executores. Mais ciente da repercussão do caso, o ex-PM procurou o juiz Paulo Jussara e se apresentou na delegacia voluntariamente. Vendo o cerco se fechar, e sem a intenção de passar o restante de seus dias atrás das grades, José Augusto Marroquim puxou seu carro e fugiu para o Ceará. Mas a fuga não teve sucesso e o assassino acabou preso em Fortaleza 5 dias depois. Com todos os suspeitos presos, era hora de destrinchar o crime e sua motivação, responder a centenas de perguntas que pipocaram na cabeça dos investigadores e entender como um empresário, tal qual Chico Ferreira, evoluiu dos crimes de colarinho branco para um duplo homicídio. E não um duplo homicídio cometido em um momento de forte emoção, mas 2 assassinatos friamente planejados por 1 mês, contra pessoas que ele mantinha uma relação profissional e de amizade por mais de uma década. Um crime cruel, violento e executado à risca pelos assassinos contratados, sem que Chico Ferreira recuasse 1 milímetro durante toda a negociação. Os investigadores queriam entender por que o empresário não simulou um assalto em uma situação qualquer. Porque, gente, vamos pensar. Se o Chico Ferreira colocasse o Sebastião e o José Augusto na cola dos irmãos Novelino, e aí em um farol, no semáforo ali, numa ida à farmácia, fingissem um latrocínio, essa ação chamaria muito menos atenção para os mandantes, para o Chico e para o Luiz. Pelo menos a princípio, Ia se passar como um latrocínio. Porém, eles não fizeram isso. Chamaram ele, se envolveram numa reunião juntos, estavam ali na cena do crime, o Chico Ferreira ali na cena mesmo. Era muita bandeira para um cara que achava que estava fazendo o crime perfeito, Mas essa questão toda não demorou muito a ser respondida. E sim, tem um motivo pelo qual o Chico fez isso. O empresário não queria apenas se ver livre de seus credores. O foco principal dele eram os seus cheques. Somente com os documentos em mãos, Chico Ferreira não correria o risco dos familiares dos irmãos executarem a dívida mesmo após a morte dos irmãos Novelino. Então, ele queria o caminho totalmente livre, sem nenhum fantasma para atrapalhar a sua vida. Queria se livrar dos irmãos e ficar com os seus cheques. Por isso que ele planejou toda essa emboscada. Planejou um sequestro falso e tudo isso para se livrar deles e ficar com os cheques. O Alessandro Novelino foi muito sagaz ali na hora, que recomendou, que sugeriu que os seus irmãos levassem cópias do cheque, porque sabia que era isso que o Chico queria. Enfim, a perícia técnica esteve na sede da empresa Service Brasil para poder fazer o seu trabalho ali, ver realmente como o crime tinha acontecido, pegar as provas materiais do crime. E apesar de encontrarem ali um auditório impecavelmente limpo, com as paredes raspadas, os testes que eles realizaram com luminol foram capazes de detectar vestígios de sangue no ambiente. Essa foi mais uma parte do plano perfeito dos assassinos que falhou miseravelmente.
Com o caso praticamente elucidado, era preciso buscar os corpos das vítimas que ainda estavam desaparecidos. E cá entre nós, do jeito que foram desovados, jamais viriam à superfície. Não iam boiar de jeito nenhum. Sabendo disso, a defesa passou a alegar a velha máxima de que, sem corpo, não há crime. Aquela tentativa fajuta de tentar desqualificar a investigação. Mas além do sangue na empresa, os investigadores também tinham imagens de câmeras de segurança do local e a polícia sabia que estava no caminho certo. Já eram muitas as evidências, mesmo sem os corpos. Encontrar Ubiraci e Uraquitã era questão de honra para os investigadores e também para a família, que mesmo com a certeza dos óbitos, queriam dar um adeus digno aos irmãos. O ritual de passagem era importante para os Novelino, assim como é importante para qualquer família que perde um ente querido de forma tão trágica, né? O pai Ubiratã, com o apoio do filho Alessandro, foi o responsável por mobilizar as forças de segurança e encabeçar também uma frente de busca pelos filhos desaparecidos. Ele contratou inclusive equipes particulares para somar esforços. Então, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a equipe particular dos Novelino mapearam a Baía do Guajará e a dividiu em áreas que seriam varridas meticulosamente por 10 longos dias. Durante o período de buscas, barcos com as equipes se dividiram pelas áreas pré-determinadas e os mergulhadores iniciaram as buscas por indícios no fundo do rio, que no seu trecho mais fundo batia facilmente 20 metros de profundidade. Foi um trabalho exaustivo, que começava cedo e rompia o dia até o pôr do sol, e que nos primeiros dias não surtiu nenhum resultado, mas a galera estava motivada a encontrar a prova material dos assassinatos e, claro, em dar uma resposta à família. Continuaram firmes e fortes. Até que na tarde de 7 de maio de 2007, 12 dias após o crime, os bombeiros localizaram o corpo de Ubiraci Novelino a 17 metros de profundidade, amarrado a um bloco de concreto e uma âncora, ainda algemado e em avançado estado de decomposição. Agora não havia como a defesa dos acusados refutar. Se havia corpo, havia crime. O corpo do primeiro irmão foi localizado por volta das 2h20 da tarde, em uma área da Bahia onde acontece o encontro dos rios Pará e Guamá, local apontado pela equipe particular contratada pelo Ubiratã. Mas ainda faltava o irmão, ainda faltava Uraquitã. 2 dias depois, no início da manhã do dia 9 de maio, os bombeiros localizaram o corpo de Uraquitã Novelino, a mais de meio quilômetro de distância do local onde Ubiraci havia sido encontrado, e estava nos mesmos moldes do irmão, algemado, amarrado e anexado a um peso de concreto que levou seu corpo diretamente para o fundo do rio. Apesar do estado avançado de decomposição, era impossível não notar o grau de violência empregado nos assassinatos. Com o encontro dos cadáveres, o calvário da família chegou ao fim. Ubiraci e Uraquitã Novelino foram sepultados lado a lado às 9 horas da manhã do dia 10 de maio, no cemitério Recanto da Saudade, no bairro de Nazaré, em Belém. No dia 14 de maio, Chico Ferreira divulgou uma carta com a sua versão dos fatos, um documento com 12 páginas que já havia sido previamente anunciado com exclusividade pelo Diário do Pará. Nela, o empresário reafirmou que foi tão vítima quanto os irmãos, que os 3 foram dominados dentro da empresa por assaltantes e que a intenção dos bandidos era a de assassinar todo mundo, mas sem saber explicar os porquês, ele teve sua vida poupada e atribuiu essa nova chance de viver a um milagre divino. Sei, né? Tá bom. O Chico, claro, usou esse espaço concedido pela imprensa, que, claro, buscava aumentar a sua base de leitores em cima de uma tragédia, para se colocar como vítima de uma perseguição.
Jornalistas que cobriram o caso entenderam que a carta dele era uma estratégia da defesa e que o objetivo do empresário, na verdade, era dar um recado para todos os seus comparsas. Um recado claro de que ele precisava do apoio de toda a sua rede de contatos, porque Chico sabia e estava envolvido com muita coisa e tinha em suas mãos o poder de implicar muitas pessoas. Basicamente, a mensagem era que ele não seguiria sozinho, independente do destino que sua vida tomasse a partir daquele momento. De qualquer forma, com o resgate dos corpos e a dinâmica do crime definida com a ajuda das câmeras, do depoimento do radialista Luiz Araújo, o sangue dos irmãos no auditório da empresa e com os depoimentos de Ubiratã e Alessandro, a polícia conseguiu fechar o inquérito e indiciou os 6 acusados que aguardaram o julgamento presos. O julgamento ocorreu 7 meses após os assassinatos. No dia 19 de novembro de 2007, os 6 acusados se sentaram no banco dos réus para encarar o tribunal do júri de Belém e a família de suas vítimas. Sebastião Cardias, que prometeu falar apenas em julgamento, cumpriu com sua palavra e, assim que o juiz solicitou, cantou feito um passarinho. O ex-policial, que estava respondendo pelo crime de homicídio triplamente qualificado contra as vítimas, disse em depoimento que sua relação de negócios com Chico Ferreira não teve início com a encomenda da morte dos irmãos Novelino, mas sim quando foi procurado para que matasse o deputado federal Paulo Rocha e o deputado estadual Valdir Ganser, ambos do Partido dos Trabalhadores. O Sebastião Cardias explicou que o Chico Ferreira queria acabar com a vida dos políticos porque doou dinheiro para suas campanhas, mas não obteve o retorno esperado. Como ele negou o trabalho e o Chico Ferreira não tinha contato com outros assassinos de aluguel, as mortes não aconteceram. Além da execução dos deputados, o ex-PM também revelou outra encomenda: a morte de Sandra Leite, presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Isso foi em retaliação pelo rompimento de um contrato com a Service Brasil, depois que uma auditoria constatou uma série de irregularidades na empresa. Porém, o Sebastião também recusou esse trabalho. E aí vocês se lembram dessa quebra do contrato, né? Nós falamos sobre isso lá no início do episódio, que foi quando as coisas começaram a dar ruim pro Chico Ferreira. Bom, com base nessas denúncias de Sebastião, a gente vê que o Chico já tinha essa mania de não deu certo mandar matar, né? Uma coisa assim, para ele parecia fichinha, né? Era quase um hábito. Mas enfim, a justiça escutou, né, as denúncias do Sebastião e levantou a prestação de contas das campanhas de Rocha e Ganser, que foram feitas à Justiça Eleitoral em 2006, marque bem este ano, 2006, e acabou que o juiz ele não encontrou registros de doações aos então candidatos, nem de Chico Ferreira e nem de suas empresas. Parecia que ele não havia contribuído de qualquer forma com aquela campanha eleitoral. Então colocava em dúvida aí se o depoimento, né, do Sebastião estava sendo real. Quando o ex-PM foi questionado pelo promotor sobre a morte dos irmãos Novelino, o Sebastião Cardias assumiu apenas um assassinato. O outro atribuiu ao comparsa José Augusto Marroquim. Chico Ferreira também prestou depoimento e, em juízo, negou mais uma vez ter sido o mandante do crime, assim como negou ter encomendado a morte dos deputados e de Sandra. Mas ele confirmou que o empréstimo com o Biraci e Uraquitã foi tomado para financiar as campanhas eleitorais dos políticos e que a dupla assinou promissórias que não foram honradas. O julgamento dos réus durou 2 dias e a sentença foi anunciada na madrugada do dia 21 de novembro. O empresário Chico Ferreira, o mandante do crime, o radialista Luiz Araújo, intermediador das negociações, o ex-policial Sebastião Cardias e o ex-fuzileiro José Augusto Marroquim, que são os 2 executores dos assassinatos, foram condenados a 80 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e também por receptação. Já o mecânico Messias de Jesus e o condutor do barco João Carlos Barros foram absolvidos e do prédio do tribunal seguiram diretamente para casa. A defesa dos condenados, claro, recorreu da decisão. Mas em 2009, as sentenças proferidas pelo juiz da 2ª Vara do Júri da capital foram confirmadas em todas as instâncias judiciais e os 4 condenados seguiram presos.
Enquanto Chico Ferreira cumpria sua pena ao lado de José Augusto Marroquim no Centro de Recuperação Americano, Sebastião Cardias foi encaminhado para a penitenciária Anastácio das Neves, local reservado exclusivamente para servidores e ex-servidores públicos do Pará. Já o ex-radialista Luiz Araújo foi transferido para um presídio federal de segurança máxima em Cuiabá, mas não consegui encontrar muitas informações sobre o porquê que ele foi parar em Cuiabá. E se você acha que a história parou por aqui, ainda não. 2 anos depois do assassinato, Chico Ferreira decidiu que era hora de quebrar o silêncio e concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Diário do Pará. Ele justificou a sua declaração como uma necessidade de se justificar, pois atravessou um período muito difícil com o desenvolvimento de depressão, síndrome do pânico e uso de remédios para controlar suas crises. Ele entendeu que aquele era o momento ideal de se manifestar, já que, em suas palavras, as escrituras sagradas nos ensinam que não há nada que esteja encoberto que um dia não venha a ser revelado. Então vamos lá. Eis a sua nova versão. O Chico Ferreira explicou que costumava contrair empréstimos com os Novelino para financiar campanhas políticas e que o seu sócio, o radialista Luiz Araújo, o apresentou aos deputados Paulo Rocha e Valdir Ganser, que precisavam de grana para as campanhas das prefeituras de 2004, na intenção que pudessem conversar e fechar negócio. Talvez seja por isso que a Justiça não encontrou nada nas prestações de contas que os deputados apresentaram, porque no julgamento, a informação que veio à tona foi a de que o financiamento aconteceu nas campanhas para deputado em 2006. Só que nessa entrevista aqui do Chico Ferreira, ele explicou que o dinheiro foi injetado nas campanhas a prefeito em diversas cidades do estado, campanhas organizadas e coordenadas pela dupla de deputados em 2004. Então, talvez ele realmente rolou aquilo que o Sebastião Cardias afirmou, né? Que quando ele financiou as campanhas e não teve retorno, decidiu contratar o Sebastião para executar os deputados, né? O Paulo Rocha e o Valdir Ganser, mas o Sebastião não aceitou, então ficou por isso mesmo. Enfim, o Chico Ferreira ouviu essa proposta, achou que o partido poderia ter sucesso naquele ano e aceitou ajudá-los. Para isso, fez um empréstimo em nome de sua empresa no Banco BMG no valor de 600 mil e outro empréstimo de 900 mil reais ele fez com Ubiraci e Uraquitã. Ficou acordado também que os deputados o pagariam em suaves parcelas o dinheiro tomado, com juros de 4%. Fato é que naquele ano o partido ganhou 19 prefeituras e mesmo assim a palavra dos deputados não foi honrada e, consequentemente, a dívida não foi paga. Com os juros correndo solto, as despesas só aumentavam e os Novelino, que eram bons cobradores, colocaram no pé de Chico. Apenas 3 anos depois, no início de 2007, os políticos procuraram o empresário para fazer a seguinte proposta. Ele quitaria os valores devidos entre os meses de abril e dezembro do ano seguinte, ou seja, apenas em 2008. E o Chico Ferreira aceitou. Era uma luz no fim do túnel, afinal as pendências precisavam ser sanadas. Ainda de acordo com a sua versão, Chico procurou Ubiraci e Uraquitã, repassou a proposta dos deputados, preencheu vários cheques de suas empresas e os entregou aos Novelino como garantia, já que as promissórias do empréstimo estavam sob o seu poder. Quando abril chegou, o radialista Luiz Araújo, que mais uma vez estava atuando como intermediário entre Chico e seus clientes, procurou pelo empresário e disse que os planos haviam mudado. Ao invés de dividirem os pagamentos em 21 vezes, Paulo Rocha e Valdir Ganser pagariam todo o saldo em apenas 4 parcelas de 750 mil reais, mas eles queriam um desconto nos juros. Malandro que era, o Chico Ferreira fez a seguinte contraproposta. Os juros seriam completamente retirados desde que o deputado estadual Alessandro Novelino fosse indicado para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Pará em 2009. Mas, como a dupla de políticos recusou essa proposta, eles seguiram com a primeira opção, que era 4 cheques do Itaú no valor de 750 mil reais, que o Chico trocaria com os irmãos Novelino por todos os cheques emitidos pela sua própria empresa.
A reunião foi então marcada para o fatídico dia 25 de abril na Service Brasil. Segundo o Chico, o pedido de manter o sigilo e a discrição partiu dos irmãos Novelino, que estariam preocupados com a repercussão da Operação Rêmora. Mas espera lá, né? Essa aqui é uma peça que não encaixa, até porque o investigado na operação era o próprio Chico e o seu sócio Marcelo Gabriel. O Ubiraci e o Uraquitã nem no radar da Polícia Federal estavam, então, para mim, esse detalhe aqui faz zero sentido. Mas, numa clara tentativa de manipular a opinião pública, o Chico Ferreira chegou a dizer que jamais mataria os amigos e que, inclusive, tinha planos de pescar e mergulhar em Salinas com o Ubiraci entre a quinta-feira, dia 26 de abril, e o domingo, dia 29. Plano esses que teriam sido interrompidos pela fúria de Sebastião Cardias. O Chico contou que a reunião transcorria normalmente quando o auditório da Service Brasil foi invadido por Sebastião e José Augusto Marroquim. Eles anunciaram um assalto e algemaram os irmãos Novelino e também o próprio Chico Ferreira. Olha só esse trechinho do depoimento. Cardias colocou algemas em mim, tirou todos os meus pertences, tudo que era nosso, e colocou o capuz na gente e me jogou fora do auditório. Me deixou lá no estacionamento, deitado de bruços com o capuz. Uns 20 minutos depois, Cardias me retira a algema e o capuz e manda eu ir na portaria dizer ao porteiro Emanuel para fechar a porta e seguir sua orientação, senão meus amigos seriam mortos. Aqui eu vou abrir um parênteses, pois essa é a primeira vez que esse tal porteiro é citado. Até então, a informação é a de que todos os funcionários haviam sido dispensados naquele dia porque os criminosos não queriam testemunhas. Então, entra aí uma dúvida importante. Onde está o porteiro que não apareceu em lugar nenhum, confirmando a versão do chefe? O nome de Emanuel não aparece em nenhuma matéria, nem como testemunha, nem como cúmplice. Qual que é o destino desse porteiro, né? Fica aí o questionamento. Ainda de acordo com Chico, a Fiorino que levou os corpos dos irmãos à Baía de Guajará estava estacionada em frente ao auditório e que Emanuel abriu o portão para que o carro deixasse a sede da empresa com os cadáveres. Como e por que a dupla de comparsas poupou a sua vida, a de Chico, ele não conseguiu explicar. Se a gente analisar os detalhes da versão com calma, ela não parece totalmente inverossímil, com exceção do detalhe, de Chico, nessa versão, se colocar como vítima de um atentado onde escapou milagrosamente, sem explicar como, E também que essa versão aqui joga toda a culpa dos assassinatos nas costas de Sebastião Cardias e José Augusto Marroquim. A sua nova história até que faz algum sentido, mas não passou de um desabafo do condenado. Em nada foi capaz de influenciar ou alterar o seu destino, pois, conforme já vimos, a sentença acabou sendo confirmada no mesmo ano em que essa entrevista foi publicada. E falando em sentença, Chico Ferreira também foi condenado pelas fraudes contra a Previdência e por falsidade ideológica, crimes investigados na Operação Rêmora. Em 2019, o empresário e os outros envolvidos foram condenados a mais de 40 anos de prisão. Agora sim, é o fim do caso, mas não o fim da história da família Novelino, que tragicamente foi abalada por mais dor e tristeza em 2012, e nem mesmo o fim da história dos acusados. Quase 5 anos após a morte dos irmãos Ubiraci e Uraquitã, uma nova tragédia abalou a família Novelino. Em fevereiro de 2012, o deputado Alessandro Novelino, que tanto lutou para que Ubiraci e Uraquitã fossem honrados, morreu vítima de uma queda de um avião bimotor nas proximidades de Belém. O jovem político viajava em uma aeronave que desapareceu dos radares apenas 20 minutos depois de decolar do Aeroclube de Belém. No avião também estavam o piloto Roberto Campos e o assessor parlamentar José Augusto dos Santos, que também morreram na queda. O Biratã, que perdeu 3 dos 5 filhos em um curto espaço de tempo, era a imagem da tristeza no velório de Alessandro e repetia a qualquer pessoa que se aproximasse para desejar-lhe condolências que é preciso ter muita fé.
A mãe, Maria do Socorro Albuquerque, que a esta altura já estava separada de Ubiratã, saiu de Aracaju, no Sergipe, às pressas para velar o seu filho. Ela chorou muito e se manteve de cabeça baixa durante todo o tempo. Estava inconsolável. Além da família, o velório realizado no prédio da Assembleia Legislativa foi tomado por centenas de pessoas, entre políticos, empresários e empregados das empresas de Novelino. O cortejo foi acompanhado por batedores da Polícia Militar e por cadetes da Escola de Formação da PM. O seu corpo foi enterrado ao lado da sepultura dos irmãos, no cemitério Recanto da Saudade. Alessandro deixou a mulher, Cristiane, e 2 filhas, uma de 6 e outra de 16 anos. A morte também bateu na porta dos acusados. Eu não lembro de outro caso onde quase todos os condenados tenham ido de arrasta antes ou durante o cumprimento da sentença. Mas, para quem acredita na lei da semeadura, fica aí o registro. 3 dos 4 condenados já faleceram. O primeiro deles foi o radialista e intermediador das mortes, Luiz Araújo. Ele morreu no dia 9 de abril de 2010, enquanto cumpria sua pena no Presídio Federal do Mato Grosso. Araújo já enfrentava problemas com a hipertensão e, em uma de suas crises, acabou entrando em coma, ficando 23 dias inconsciente antes de perecer. Sebastião Cardias, um dos executores dos assassinatos, chegou a ser solto em 2015 com monitoramento de tornozeleira eletrônica para tratar a sua saúde em casa. Mais especificamente, ele estava com complicações provocadas pela diabetes, mas ele retornou à carceragem pouco tempo depois. E aí, em 3 de janeiro de 2023, enquanto cumpria sua pena no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, o assassino dos irmãos Novelino foi a óbito aos 64 anos. Ele passou 15 dias internado no Hospital Municipal de Santa Isabel, onde investigava uma doença pulmonar, com suspeita de câncer de pulmão. O terceiro a falecer foi Chico Ferreira. Em 2012, sua defesa solicitou licença para que Chico tratasse de sua saúde em casa, e o pedido foi atendido pelo juiz Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, juiz titular da Primeira Vara de Execuções Penais de Belém. O Chico Ferreira estava em casa desde então. E aí, este ano, no dia 30 de julho de 2024, a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária comunicou aos seus advogados de defesa que a tornozeleira do criminoso estava sem sinal. Sendo assim, um funcionário foi até o endereço informado para verificar o que poderia ter acontecido. E aí, deu de cara com Chico Ferreira morto, enforcado no banheiro. O seu corpo já estava ali há alguns dias. Um veículo que noticiou o suicídio chegou a destacar que o mandante do assassinato dos irmãos Novelino morreu da mesma forma que suas vítimas, enforcado. O único dos condenados ainda vivo é o ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim. Ele, que também foi condenado a 80 anos por homicídio triplamente qualificado e outras qualificadoras, permanece preso 17 anos depois do crime. Atualmente, ele cumpre pena no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará. Que caso! É uma história repleta de personagens ambiciosos que não respeitavam o limite de nada nem de ninguém, não enxergavam a linha entre o certo e o errado. A única coisa que importava era saciar a sua ganância. Começando com crimes de colarinho branco, evoluindo para um duplo homicídio cruel. Como pode, né, ir de um para o outro de uma forma tão fria? Eu lembro que eu fiquei me questionando algo parecido no caso da Anne Frigo. Se você ainda não conhece esse caso, é o episódio 142 aqui do Café com Crime. Nesse caso da Anne, para mim o que pegou na minha cabeça foi pensar como que o Carlos Alex Ribeiro foi de um corretor de imóveis, aproveitando ali os milhões da Anne, para cometer assassinato, sabe? É o mesmo aqui, no caso dos irmãos Novelino. É o que 4 milhões e a sensação de poder fazem com a cabeça da pessoa. Bem, amanhã, quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo agora também o Facebook, se você quer ver as imagens do caso e outros conteúdos extras que sempre postamos por lá.
Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novinho para vocês. E até lá, não emprestem dinheiro a juros para os amigos, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. Fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram o blog gramsci.org, Folha de São Paulo, Portal G1, Portal DOL, blog da jornalista Ana Célia Pinheiro, Diário do Nordeste, Jornal Extra, Jus Brasil, Diário do Pará, Portal Impacto, oliberal.com, Portal O Antagonista e TV Liberal.